7h41, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar que irá concorrer à reeleição em 2024. A gente chama o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Luca, será que teremos um embate dele com Donald Trump? Isso se Trump também conseguir se viabilizar como candidato. Bem-vindo. Bom dia, Tiago, Adriana, a todos que nos acompanham. Tudo indica que será um duelo provável entre Joe Biden e Donald Trump, assim como foram as eleições de 2020. Joe Biden, que já é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, ele nasceu em 1942, portanto, esse ano completará 81 anos. Na ocasião das eleições de 2024, terá de 82 para 83 anos, podendo aí terminar o segundo mandato, caso seja reeleito, com 86 anos. Portanto, inevitavelmente, seria o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, o que leva muitos dos seus adversários a colocar a sua disposição física e também cognitiva para continuar acompanhando todas essas questões relacionadas à política americana, que é sempre muito dinâmica. Inclusive, uma pesquisa mostra que 70% dos americanos e 50% dos eleitores democratas prefeririam que Biden não concorresse à reeleição. Porém, como os democratas fizeram uma boa eleição de meio de mandato o ano passado e também não há uma concorrência muito explícita dentro do Partido Democrata, tudo indica que ele não terá nenhum tipo de competição interna e poderá ser, sim, o candidato do Partido Democrata. Do lado republicano, nós sabemos que o ex-presidente Donald Trump já anunciou a sua campanha à reeleição, mas no caso dos republicanos há maior concorrência, no caso de Ron DeSantis, que é também o governador da Flórida, uma figura popular, entre outros republicanos que já demonstraram interesse, mas ainda é um pouco cedo para falar. Isso começa a ser decidido a partir de janeiro do ano que vem, quando nós temos as primeiras primárias, principalmente no estado de Iowa. Não bastando isso, nós sabemos que as questões internacionais envolvendo a guerra da Ucrânia, envolvendo todas as dinâmicas da geopolítica mundial podem fazer com que o final do governo de Joe Biden seja extremamente difícil, o que dificultaria também a reeleição, mas ainda, como eu já disse, é cedo para falar sobre isso, nós vamos continuar acompanhando. Agora, Luca, mudando de assunto, o Conselho de Segurança da ONU começou a se reunir e o chefe da organização, Antônio Guterres, deu uma declaração que vem tendo muita repercussão, principalmente aí na Europa, sobre uma possível escalada da violência, conflito entre as principais nações do mundo, e o ministro russo, Sergei Lavrov, reagiu a essa declaração. O que aconteceu efetivamente? Olha, Tiago, ontem nós tivemos uma das mais importantes reuniões dentro do Conselho de Segurança, que a presidência é rotativa, seguindo a ordem alfabética, portanto, a Rússia tinha a presidência durante esse último mês. E o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, presidiu a sessão, sempre fazendo ataques muito explícitos ao Ocidente, à minoria ocidental, segundo ele, que quer subverter a ordem mundial e acabar com o multilateralismo, ao mesmo tempo que teve respostas à altura, tanto da delegada dos Estados Unidos e da União Europeia e do próprio secretário-geral das Nações Unidas, o português Antônio Guterres, que disseram que a invasão russa na Ucrânia é ilegal e vai contra a Carta das Nações Unidas, que ela preserva a autodeterminação dos povos e também todas as fronteiras determinadas pela própria instituição. Ele disse que não só o povo ucraniano está a sofrer, mas também toda a economia mundial, e ele alertou que nós estamos no momento de uma máxima histórica e que o mundo corre sim o risco de uma escalada desse conflito, até mesmo um conflito mundial, um momento de maior tensão desde o final da Guerra Fria, algo que foi respondido por Lavrov como um limiar perigoso, porque, segundo ele, todos os armamentos mandados para a Ucrânia pela OTAN e outros países ocidentais estariam provocando a Rússia e que o país estaria disposto a abrir pontes no multilateralismo com a América Latina, com a África e com a Ásia, e que os ocidentais não teriam a voz para falar por toda a humanidade. Os europeus e americanos disseram que essa fala foi cínica e nós vimos que muitos momentos de animosidade foram observados nessa reunião, que provavelmente também repercutirá nos blocos regionais da União Europeia e principalmente dentro do campo de batalha com a intensificação dos ataques nessa nova contraofensiva de primavera.
Sem dúvida, estaremos te acompanhando, Luca Bassani, microfone Jovem Pan Europa, até mais tarde, girando os nossos comentaristas, começando por você, Diogo Schelp. Eu queria voltar, Schelp, para falar sobre essa decisão do presidente americano de concorrer a um novo mandato. Aliás, outro dia conversando com um professor de Relações Internacionais, ele me disse, Joe Biden se preparou a vida toda para ser presidente dos Estados Unidos, só que ele chegou tarde ao cargo. Será que ele tem condições físicas? Será que ele vai conseguir primeiro, se viabilizar mais uma vez? Pois é, Tiago. Inclusive, Joe Biden, quando se elegeu na primeira vez, ele afirmou que aquela seria a única vez, Ele seria o único mandato, que ele não tinha intenção de se candidatar para um segundo mandato, para uma reeleição, justamente por causa da questão de idade. Quer dizer, ele disse que chegou apenas para interromper o ciclo trumpista, o ciclo dos governos de Donald Trump. Ele conseguiu interromper esse ciclo. O problema é que as opções que se apresentaram para os democratas não se tornaram viáveis. Por exemplo, acreditava-se que a vice Kamala Harris pudesse ser uma sucessora de Biden no cargo. No entanto, Kamala Harris não despontou, não se tornou realmente uma candidata viável, que realmente trouxesse ali uma aglutinação, principalmente em torno do Partido Democrata. Os outros candidatos que apareceram, os pré-candidatos democratas, são pré-candidaturas praticamente simbólicas. E o Joe Biden precisa logo tomar essa decisão, porque o Partido Democrata precisa começar a fazer a arrecadação de doações para a campanha. Na última campanha, por exemplo, foi $1 bilhão que foi arrecadado. É muito dinheiro e não se pode começar tarde. Nas pesquisas eleitorais, além disso, o Biden é quem se apresenta como o mais capaz de enfrentar uma possível nova candidatura de Donald Trump, caso os processos na justiça permitam que isso aconteça, ou mesmo enfrentar o governador da Flórida, DeSantis, que é o outro possível pré-candidato republicano. Pois é, Luiz Felipe Dávila, será um novo confronto entre os dois, ou seria, porque é saber se os dois vão conseguir ainda a viabilidade para as candidaturas. Tiago, é bom lembrar o seguinte, Joe Biden é aquele cara que nunca ninguém dá muita importância para ele, e ele vai coletando vitórias importantes. Venceu as eleições do midterm o ano passado, que todo mundo achou que os democratas perderiam cadeiras no parlamento, Ele venceu e foi muito bem. Agora começa a falar da idade dele, e ele se mostra mais resiliente do que os outros jovens. Segunda coisa, quando o presidente dos Estados Unidos anuncia a sua reeleição, acaba a briga interna dentro do seu partido por possíveis candidatos, pré-candidatos, Então isso começa a unir o partido, e isso é muito importante para que o partido esteja unido já agora na largada, para começar não só, como o Schelp mencionou, a arrecadar dinheiro, mas a organizar as bases de uma eleição presidencial. Terceiro, que nós precisamos ver como é que vai estar a economia o próximo ano. A gente sabe que a economia é determinante numa eleição presidencial, e os sinais que começam a dar na economia americana é que as coisas começam a melhorar, a economia começa a voltar a crescer, a taxa de juros vai começar a cair e tal, então vai estar numa situação assim bem favorável, ao que parece, o próximo ano para Joe Biden. No caso do Partido Republicano, a grande questão é se Trump será o candidato ou não, e isso passa por esse processo no judiciário, que ele tem de responder, para saber se ele vai se viabilizar ou não. Portanto, quem tem problema na eleição do próximo ano é o Partido Republicano. Primeiro, se vai se unir em torno de nomes, se Trump vai estar no jogo ou não, se ele não estiver, se vai ser DeSantis mesmo, e se DeSantis vai ser capaz de aglutinar o Partido Republicano. Ou seja, resumindo, para a eleição do próximo ano, o Partido Democrata parece melhor estruturado neste momento do que os republicanos para enfrentar o próximo pleito.